Sejam bem-vindos a este espaço dedicado às eleições autárquicas de 12 de outubro. É nosso convidado Luís Nobre, arquiteto, candidato do Partido Socialista à Câmara de Viana do Castelo. Concorre com a mesma equipa com que venceu as eleições em 2021. Defende uma política de continuidade, mas com renovação, e tem a habitação como prioridade absoluta. Luís Nobre, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes de falarmos das propostas, começo por lhe perguntar por que decidiu recandidatar-se, por isso, quais são as motivações? Muito bem, antes de mais queria cumprimentá-los, queria naturalmente cumprimentar também os auditórios vienenses de uma forma muito efusiva e dizer-vos que, como disse no enquadramento, é efetivamente um projeto de continuidade. Entendo que o trabalho que foi desenvolvido e o que está a acontecer neste momento é absolutamente determinante, é transformador para a cidade e seria um erro de todos nós interromper este trabalho. Vivemos um momento de grande intensidade, de grandes enquadramentos internacionais e nacionais que implicam assertividade, implicam consciência, conhecimento, preparação e, naturalmente, foi também um dos pressupostos que me levou a manter a equipa. Além dos desempenhos, que considero positivos, naturalmente não há desempenhos perfeitos, não é o meu, não é de ninguém, não é da equipa do Executivo Municipal, não é de ninguém mesmo, em qualquer circunstância, em qualquer situação da vida, mas perante este contexto nacional e internacional de exigência, de compromisso que devemos ter, de garantir a continuidade, de garantir o aproveitamento de todas as oportunidades, que foi também o que aconteceu no mandato, foi efetivamente um mandato de aproveitamento da oportunidade, por isso é que está a acontecer o investimento, que está a acontecer nunca, num período tão curto, o município conseguiu financiamento, nomeadamente comunitário, superior a 90 ou próximo de 95 milhões de euros para, no fundo, investir no concelho e em domínios, praticamente em todos os domínios, na mobilidade, na revitalização do centro histórico, na saúde, na educação, na economia, na habitação. Foi, efetivamente, uma oportunidade e só porque a equipa esteve absolutamente comprometida, esteve atenta, desenvolveu nos momentos certos todos os procedimentos, planeamento, projeto, abertura de procedimentos concursais. Tivemos também um contexto muito particular no que são os procedimentos concursais, falta de mão de obra, empresas a não concorrerem aos atos de contratação pública. E, naturalmente, tudo isso teve um contexto. Somos um caso exemplar no país no que foi a tramitação e o aproveitamento do PRR, Programa de Recuperação e Resiliência. Porquê? Porque em tempo avançámos com os procedimentos, não necessitámos de nenhuma destas últimas alterações para acelerar a execução do PRR, nem no fundo, de uma nova composição para a contratação pública, agilizando e permitindo que os processos avançavam, nem dispensa prévia do visto do Tribunal de Contas. Cumprimos todas as formalidades dentro deste princípio, naturalmente, em todos os procedimentos que foram lançados até hoje. Na próxima reunião de Câmara, no domingo, na segunda-feira, vamos efetivamente avançar com mais um conjunto de obras, nomeadamente no domínio da saúde, requalificação da extensão de saúde de Lanheses, requalificação do Centro de Saúde de Arco e de Barroselas, que naturalmente esses já vão beneficiar deste novo enquadramento legal. Bem, na sua candidatura, no seu programa, apresenta 100 medidas, distribuídas por 10 eixos que considera prioritários para o Conselho. Obviamente, em particular, a habitação, em que propõe promover a construção de mais de 800 casas a custos controlados. Este é um investimento apenas municipal? Já tem ideia de onde é que vai executar? Naturalmente, é um investimento, no fundo, de duas iniciativas. A iniciativa pública, 500 habitações, e a iniciativa particular, nomeado a cooperativa. Estamos só, no fundo, a considerar um movimento cooperativo, 300 casas. E digo isto porque, por exemplo, no caso de Lanheses, está neste momento já a acontecer um empreendimento, a ser construído um empreendimento, que só este empreendimento vai atingir 140 frações. E nesse sentido, do conhecimento que temos, do trabalho que estamos a fazer também com cooperantes que se organizaram para Alvarães, na Ariosa, facilmente atingiremos esse valor. Naturalmente que os 500 iniciativas, ou frações, ou habitações de iniciativa municipal, resultam também de uma estratégia que está a ser já concretizada. Também vamos levar à próxima reunião de Câmara a abertura do concurso para a construção, por exemplo, de 64 casas em DARC, em 6 lotes que nós adquirimos para o efeito, para o que nós consideramos a nossa classe média, com rendimentos agregados, com rendimentos entre 1.700 e 3.000 euros. Naturalmente é um trabalho de continuidade, de consistência, em que todos os parceiros são fundamentais, mas também os agentes do imobiliário. Nós no mandato, fala-se de alguma dificuldade, nós no mandato emitimos 4.700 alvarás para a construção de habitação. Falava-se ontem num debate que é para uma classe ou que é para um padrão que efetivamente não é acessível. Por isso é que nós estamos a fazer o trabalho que estamos a fazer no primeiro direito, para agregados com rendimentos de zero mais baixo, até 1.900 euros, aproveitando tudo e avançando sem ter certeza para investimentos superiores a 21 milhões de euros. Requalificámos todo o nosso parque habitacional,
e construímos, estamos a construir mais 80 frações. Nesse sentido, não deixamos de desenvolver outros incentivos e outros mecanismos que naturalmente pretendem incentivar, incrementar e convidar o setor imobiliário também a apostar, como foi a elaboração, a definição de 11 áreas de reabilitação urbana, que têm um enquadramento específico ao nível das taxas, isenção de taxas, ao nível também do enquadramento fiscal, ao nível do valor do IVA, entre dos 23% e de 6%. Há tudo aqui um conjunto de mecanismos que concorreu para que, efetivamente, e o apoio que também temos dado ao movimento cooperativo. O movimento cooperativo em Viana do Castelo é uma realidade sólida, nomeadamente nos últimos 4 anos, porque nós acompanhamos com agilização, com financiamento de infraestruturas, com um conjunto de ações que conferiram, efetivamente, a um movimento que já em si, e pela sua constituição, garante um enquadramento fiscal também muito próprio, favorável, naturalmente, relativamente ao que é o mercado, naturalmente, somando o que são os auxílios do município, alavancou, incrementou e recuperamos, efetivamente, uma iniciativa que é louvável. Eu costumo dizer que é um ato de cidadania. Os cidadãos organizarem-se para encontrar uma solução de forma conjunta e otimizada, nomeadamente em termos de custo, para resolverem uma sua necessidade, é um exemplo, é um ato de cidadania também. Por isso é que nós temos que estar com todo o empenhamento, com toda a atenção, no fundo, e dar toda a atenção a esse movimento. E também todo um conjunto de taxas, de isenção de taxas até agregados familiares com 35 anos, a isenção de taxas em todas as operações de loteamento com mais de 10 anos. São mais de 2.300 lotes que nós temos no nosso concelho, que estão ociosos, alguns com décadas. O que está, por exemplo, a acontecer na Cidade Nova, há mais de 25 anos que não tínhamos uma construção na Cidade Nova. Hoje temos 4 gruas. Um prédio que foi recentemente concluído, há mais 3 em desenvolvimento, e isto é claramente a demonstração e o resultado de uma estratégia. Não é uma reação, não é um impulso, não é uma promessa. Há, efetivamente, aqui um trabalho rigoroso de interpretação e de antecipação, naturalmente mitigando. Não se resolve de uma forma mágica. É uma emergência de Viana, uma emergência nacional e uma emergência até da Europa. E aí o que eu convido os vienenses é perceberem, efetivamente, o que é que está a acontecer. O que é que está a acontecer nos outros concelhos, nas outras cidades, e se é possível estabelecer uma relação comparável. Tem ideia do investimento aqui destas 500 casas cujos controles, tem ideia do investimento municipal? E é para fazer durante os 4 anos de mandato? Sim, naturalmente nós temos espero que haja aqui uma correção em termos do que são os valores hoje, digamos, dos concursos públicos. Os concursos públicos tiveram uma situação de incremento muito, muito significativa pela pressão da oferta de obra. Através do PRR, a ativação do PT 2030 também. Há hoje uma oferta e, naturalmente, o mercado e o setor, no fundo, acompanha essa oferta e os preços sobem. Admito que os preços possam ser corrigidos nos próximos 4 anos. Há parte desse investimento que já foi feito. Nós já adquirimos os 6 lotes, como vos dei nota, em Darc. Adquirimos terrenos em São Romão. Em São Romão já estamos, no fundo, a terminar a operação de loteamento para depois avançar, mas adquirimos em Chafé, adquirimos em Vila Franca. Estamos a alterar o loteamento junto ao empreendimento do Malhão, ou ao bairro do Malhão, para no fundo, reativar a ocupação ou ativar a ocupação das lotes que estão disponíveis nessa zona. E estamos também atentos a todas as freguesias para, no fundo, em situações de oportunidade, adquirirmos os terrenos para naturalmente avançarmos de uma forma de complementar. Não vamos atuar só na área urbana, nas freguesias de maior densidade. Vamos, efetivamente, em função das oportunidades, porque há necessidades em todas as freguesias. E interessa também nós fazermos esse trabalho no concelho, não fazer só nas áreas urbanas, porque também dessa forma estamos a dar resposta e a mitigar também outras necessidades, nomeadamente as necessidades ao nível da mobilidade. Temos também de ter aqui atenção, temos parques empresariais ou industriais com dinâmica, com 3, 4, 5, mais 1.000 trabalhadores, e que naturalmente, quanto mais próximo tiverem respostas de habitação a esses parques, também dispensam e reduzem o que é o contexto e o impacto na sua vida em termos de custo de vida, porque não têm necessidade de fazer grandes deslocações, não têm necessidade muitas vezes de recorrer ao seu meio próprio para se deslocarem para o posto de trabalho. Por isso, há toda aqui um planeamento e uma consciência que temos que desenvolver o concelho como um todo,
permitir ou criar oportunidades em todas as áreas como um todo, de proximidade, para dessa forma garantirmos 2 princípios que para nós são fundamentais e que temos afirmado com grande convicção, que é a coesão territorial e a coesão social. Não há coesão territorial social se nós não tivermos respostas de proximidade, ao nível da saúde, ao nível da social, ao nível da cultura, naturalmente ao nível também da oferta de emprego e naturalmente da habitação. Luís Nobre, vamos agora falar da mobilidade, porque está na ordem do dia, nas suas várias vertentes, mas aqui especialmente com os transportes urbanos, que são um eixo importante e que agora passam para a gestão municipal. No seu programa compromete-se, ao longo deste processo, também alargar esta rede de transportes urbanos no Concelho. Pergunto-lhe se está tudo preparado para essa mudança e se já nos pode dizer aquilo que está previsto para, ao longo dos 4 anos, fazer o alargamento da rede. Naturalmente, naturalmente estamos em consciência, no fundo, a preparar esse processo. Eu queria dar uma nota prévia. Este processo nunca, há 4 anos, no diagnóstico e na auscultação que nós fizemos aos nossos concidadãos, e foram mais de 5.000, a mobilidade era efetivamente uma das áreas mais referidas. Naturalmente, tínhamos de tomar uma decisão, tínhamos de trabalhar para encontrar soluções. E foi isso que fizemos. Tínhamos também a obrigação, porque cumprimos a lei, cumprimos os contratos, de perceber, digamos, os arranjamentos que tínhamos. Nós tínhamos áreas do Concelho que nós podíamos trabalhar, tínhamos outras que tinham que ser num trabalho e numa articulação com a comunidade intermunicipal. Foi isso que se fez, teve a complexidade que fez, não avançou, tem estado a funcionar no mesmo modelo e de uma forma provisória e que não trouxe melhorias relativamente ao que era a consciência dos nossos concidadãos, e tínhamos a área urbana. A área urbana nós constituímos em 2019 como entidade de transportes e naturalmente dependia de nós as decisões. E a decisão que tomámos foi, uma vez que terminava uma concessão em setembro ou em 22 de setembro de 2025, cumprindo a concessão, não tendo que entrar aqui em processos de litigância ou litigiosos para compensar o operador que estava com a concessão, a explorar a concessão, decidimos tomar com toda a legitimidade uma decisão de futuro, que foi assumirmos nós a gestão neste espaço, num primeiro momento, da gestão dos transportes. E para isso preparámos-nos com os constrangimentos e com a complexidade que um processo destes tem, mas não desistimos, encontramos não só a competência interna, mas também fomos contratar competência externa para nos ajudar neste processo de uma forma competente. E todos os passos que nós fizemos até hoje foram passos de sucesso, nomeadamente o reconhecimento em mais de 150 candidaturas do financiamento, da aquisição e da implementação deste novo modelo, deste novo sistema, de uma forma absolutamente desmaterializada, recorrendo à tecnologia, recorrendo, no fundo, a uma gestão em tempo real que facilite e agilize a operação, mas também que vá ao encontro do benefício e dos interesses dos futuros utentes do transporte, e que nós acreditamos que vai incrementar muito com esta nova oferta e com esta nova qualidade. Recebemos um financiamento de 5,6 milhões, a fundo perdido. É importante que os vienenses tomem consciência disso. Nós não tomamos esta decisão de ânimo leve, fomos à procura de recursos para implementar. Tomamos a decisão sim, mas fomos à procura de recursos para implementar. Conseguimos um financiamento de 5,6 milhões. São recursos que estamos a aumentar o nosso património municipal. O município vai ficar com mais património, porque estes equipamentos são do município, não vão ser de ninguém, são do município. E eu acho que isto é um ato de responsabilidade, de consciência, no fundo, de inovação, mas também de um compromisso com a valorização do património municipal, que também nos interessa. O município presta serviços, mas também tem património. Pode densificar o seu património, se densificar o seu património também ganha mais sustentabilidade, ganha mais consistência, até para dar resposta e elevar a qualidade dos serviços que presta. Neste novo modelo, o alargamento da rede era uma necessidade? Naturalmente é esse, e no fundo estava a fazer um enquadramento da decisão, porque eu acho que é importante também, porque sei que tem existido muita perturbação, muito ruído, não da parte do município, tem feito este trabalho com toda a descrição e vai continuar a fazê-lo, deixar essa segurança aos vienenses. Naturalmente é um processo complexo, vamos implementá-lo parcialmente, mesmo dentro da área de construção, sempre numa perspectiva da melhoria, mas imediata, se for possível de um dia para o outro, uma semana para a outra, porque temos essa obrigação, ganhamos essa agilidade de decisão, de correção, que é o mais importante, é eu poder decidir, melhorar, alterar,
alterar de uma forma automática, haja vontade e também haja necessidade efetiva porque não vamos ter uma solução e um modelo de transportes que sirva a cada utente individual, porque isso é impossível. Terão que ser processos que agreguem situações, necessidades e, naturalmente, também num princípio de sustentabilidade possa também funcionar, porque nos interessa que ele continue e que cresça no que é a sua qualidade e não ao contrário, que não queremos que regrida. E nesse processo, nomeadamente no regulamento que teve em discussão pública e que também nos dá as condições de explorar, no fundo, o transporte na área urbana, temos já um segundo anel, que é todas as freguesias de periferia à atual perímetro de concessão. Diria que todas as freguesias estão para além de Vila Nova de Adenha, de Vila Fria, de Mazarefes, de Santa Marta, da FIF, vão poder beneficiar de imediato nesse segundo momento, porque o regulamento já o contempla. É a fase seguinte. É a fase seguinte, essa é imediata e eu acredito, porque temos tido muitos constrangimentos a nível do concurso intermunicipal ou promovido pela comunidade intermunicipal, e eu não me sentirei bem com a minha consciência se terminar o mandato e não tendo resolvido, não tendo pela via do concurso da comunidade intermunicipal melhorado o transporte fora deste primeiro anel e deste segundo anel que descrevi, naturalmente temos a obrigação de avançar com uma solução. E vamos fazê-lo. Teremos o próximo ano e meio, é absolutamente estrutural para perceber e tomar a decisão em que momento, em que condições é que nós vamos tender, naturalmente, este serviço público ao Conselho, porque é também um ato de coesão social. Nós, ao melhorarmos as acessibilidades aos nossos concidadãos, permitimos que eles também participem de uma forma ativa no que é a vida e a dinâmica da cidade, em todos, nomeadamente cultural. Há muitas pessoas que vivem fora da área urbana, que não vêm, e dentro da área urbana, que não vêm às manifestações, aos eventos culturais, que não vêm a acontecimentos na cidade, porque não têm transporte, por exemplo, ao fim de semana, ao sábado e ao domingo, vão tê-lo. Não vêm porque não têm transporte a partir das 20 horas, vão tê-lo até às 23h30. Eu acho que isto é uma transformação que vai ao encontro da necessidade, das expectativas das pessoas, e isto sim é coesão territorial, é coesão social e é em benefício dos utentes, dos vianenses que necessitem de utilizar o transporte e até os que não necessitem, que possam, pela sua qualidade, aderir e passar a utilizar. Luís Nobre, para avançarmos, ainda dentro da vertente da mobilidade, está já equacionada a ligação entre margens? Sim, não, isso é uma promessa de há 4 anos. O mandato foi, eu volto a dizer, nunca nós tivemos um volume de obras como temos. São mais de 100 milhões que estão em execução. O corpo técnico do município e até do executivo tem limites para acompanhar e avançarmos com mais obras e também recursos. Nós estamos a implicar todos os recursos do município e também os financiamentos comunitários para fazer no fundo essa ligação, a ligação pedonal após modos suaves entre a margem entre Darca e Viana do Castelo. Foi um compromisso que nós assumimos. Assumi que ia abrir nos primeiros 100 dias um concurso internacional e foi o que fiz. Abri um concurso internacional, tivemos 7 propostas. Essas propostas tivemos algumas dúvidas pela sua execução e o valor que estava associado, que elas trazem uma estimativa orçamental, e nós consideramos que, efetivamente, era insuficiente, até pelo trabalho que nós estávamos a fazer no procedimento, no projeto de execução, para a construção da nova ponte a rodoviária que está a acontecer entre as duas margens também, de Eucristo ou entre a Ligação Internacional 202 e a Nacional 203, Nogueira de Eucristo. Até por essa experiência que estávamos a viver no desenvolvimento do projeto de execução, percebemos que aqueles valores eram insuficientes. Pedimos uma avaliação externa a uma entidade académica, universitária de Lisboa, para no fundo, aprofundar se, efetivamente, aqueles valores eram suficientes ou não para qualquer uma das opções que nós viéssemos a decidir. Chegámos à conclusão que não. Não tivemos tempo, tivemos esse trabalho está terminado, temos condições para tomar essa decisão, mas achamos que não devemos fazer neste momento. Mas que, naturalmente, é uma ambição, é um compromisso que continua da nossa parte de uma forma clara para o seu cumprimento, porque o MAPEI está identificado no Portugal 2030, parte do seu financiamento. Parte do seu financiamento está identificado. É porque tenho aqui um compromisso claro com a sua execução. Senão não identificava, porque eu estou a alocar recursos que não posso utilizá-los naturalmente noutros projetos ou noutras operações. Passa pela construção de uma nova infraestrutura ou, por exemplo, apontei fechar ao trânsito apenas para ciclovia e pedonal? Eu pensei que vinha alguma proposta também nesse sentido, para suscitar discussão, porque eu também disse que depois que iríamos apresentar várias opções, e se tivesse uma opção dessa natureza, tínhamos que a colocar naturalmente à avaliação dos nossos concidadãos.
mas era uma solução que eu não me recusava a interpretar. Claramente deixar isto claro. Eu não me recusava a interpretar se porventura viesse uma solução ou até uma utilização parcial, o transporte público terá sempre que funcionar, ter uma nova, criar algumas soluções de utilização que implicassem naturalmente o desvio de parte da totalidade ou de parte do tráfego, por exemplo, rodoviário, à exceção do transporte público, do tabuleiro rodoviário. Porque o ferroviário vai ter sempre que funcionar e já tenho dado nota disto e acho que não estou a dizer nenhuma tonteria quando digo que se houver um momento em que, pelas condições físicas e estruturais da Ponte Eiffel, tomar opções em detrimento de que modos é que irão continuar, eu não tenho dúvidas que o ferroviário vai prevalecer sobre o rodoviário. Temos de ter essa consciência, os vienenses têm que ter essa consciência que se um dia isso acontecer, não tenho dúvidas que a priorizar e a interromper uma das utilizações, a mais fácil será a utilização, mais provável será a utilização rodoviária. Temos de ter essa consciência e isto é sempre algo que vai estar em aberto. Não tenho dúvidas relativamente a isso. Isso podia ser uma solução. Não foi a solução que foi apresentada de todas, nenhuma contempla. Eu tinha essa expectativa. Porque gostava de colocar-nos nessa discussão, não tenho certeza, não quer dizer com isto que tenha certeza de qual seja a melhor solução, mas ia-nos permitir abrir um diálogo aberto e sobre uma proposta técnica. Porque uma coisa é nós empiricamente, ou porque achamos bem ou mal, no fundo colocarmos essa discussão, criarmos condições para essa discussão. Outra coisa é nós, a partir de duas propostas técnicas, ponderar a que melhor interessava em todos os seus parâmetros, melhor interessava aos vienenses. Isso aí seria o ideal. Não aconteceu, apareceram, as propostas vão todas no sentido de se construir uma infraestrutura nova e naturalmente é esse trabalho que vamos continuar a fazer e estamos em condições depois também de concluir algumas das obras que estão em execução, de olharmos com toda a intensidade para essa obra. Na área da saúde, assumiu o compromisso de construir uma nova unidade de saúde do Litoral Norte e também, durante a apresentação da sua candidatura, obrigar o Governo a um maior investimento no Hospital de Santa Luzia. Muito bem. É uma alerta. Nós temos a obrigação, os autarcas têm que ter essa obrigação de tomarem e fazerem sentir às entidades regionais e às entidades nacionais, nomeadamente o Governo, que efetivamente nós temos um hospital que tem uma resposta distrital e que tem sido objeto de desinvestimento nos últimos anos. Diria que desde a sua construção, da sua instalação, nunca mais houve um investimento que refletisse a requalificação que é necessária. Os edifícios desgastam-se com o tempo, com a sua utilização, e ele teve sempre uma utilização intensiva, mas também o que era uma atualização às novas respostas, à incorporação de novas valências, à incorporação de novas necessidades e expectativas também, e de respostas que naturalmente os cidadãos têm consciência e precisam. E o que eu senti nestes 4 anos é que, efetivamente, ou melhor, percebi porque é que houve esse desinvestimento. Naturalmente, tomando eu consciência e tendo feito, estou à vontade e com toda a legitimidade, porque eu não esperei que as coisas acontecessem. Sem termos de descentralização ou obrigações na área da saúde, nós avançamos. Tínhamos praticamente o terreno preparado da Miadela, concluímos a unidade de saúde da Miadela, estamos a construir a unidade de saúde de Alvarães, vamos na próxima reunião de Câmara abrir os procedimentos para a requalificação da extensão de saúde de Lanheses, como disse há pouco, a requalificação do centro de Arco e de Barroselas, por isso fizemos as obras de requalificação que estão a ser executadas no bloco de Partos, aconteceram porque o município também, em nome dos altominhotos, assumiu entrar digamos que no financiamento da obra com 100 mil euros. Foi um ato simbólico e foi para me dar a legitimidade agora de eu poder reivindicar. Porque sempre fui parceiro no que tinha competência direta e não tinha competência direta com a administração regional e nacional, ou com os vários governos, e continuarei a ser com todos os governos em favor dos vienenses. Eu sempre disse, a partir do momento que sou eleito e tenho que responder e encontrar soluções, ou tentar encontrar soluções para tudo o que os vienenses naturalmente têm expectativas sobre e as necessidades que sentem e que têm que ter uma resposta, como é óbvio. Por isso, eu sinto-me absolutamente legitimado
pelo que fiz no mandato, para tomar, no fundo, essa nota para o próximo mandato. Isto porquê? Porque eu, neste processo, nestes 4 anos, vamos conhecendo interlocutores, vamos percebendo as dinâmicas, na condição de Presidente, naturalmente, percebemos com outra forma, porque participámos nos atos, nos vários momentos, e fui percebendo que, de certo, há um risco efetivo de desagregação, de perca até de alguns serviços, que eu não vou permitir, e muito menos pelas razões que foram apontadas, que não temos condições de crescer, com as acessibilidades que não são as melhores. Há condições de crescer a todos os níveis, há vontade política, há condições em termos dos instrumentos de gestão territorial, seja o PUC, seja o Plano Diretor Municipal, e as acessibilidades, o estacionamento, é possível melhorar, haja vontade. E eu apresentei soluções, nomeadamente em termos do que são a melhoria das acessibilidades e melhoria, por exemplo, da área dos estacionamentos, apresentei soluções aos últimos 3 Conselhos de Administração. Os 2 primeiros não deram resposta. Tenho expectativas sérias, porque dos diálogos que tenho tido com o atual Presidente do Conselho de Administração e até com a própria Administração, senti essa disponibilidade, nomeadamente na visita no âmbito da celebração do Dia da Marinha, senti essa disponibilidade para, efetivamente, trabalharmos em conjunto e estão focados a desenvolver os seus esforços, a desenvolver um master plan, um projeto global, estratégico, definir as áreas, as prioridades para efetivamente, dar respostas e consolidar. Não é perder, não é desagregar, é consolidar as valências que tem, é poder incorporar os serviços, valência com valência, os serviços que tem, e nesse sentido também, áreas de saúde, nesse sentido também, crescermos. Há condições de crescer. Eu não aceito, poderão dar-me outra explicação, terei que aceitar, primeiramente se for uma fundamentação técnica, médica, que tem uma componente médica por trás significativa, terei que aceitar. Agora, nunca aceitarei desagregação, de transferência de serviços para outros espaços territoriais, nomeadamente dentro do distrito, apontando-me que o hospital não tem condições de ampliação, ou que não tem condições de acesso, ou que não tem condições de estacionamento. E esses 3 fatores têm que alertar com toda a frontalidade a quem tiver que decidir e alertar os vianenses para estarmos atentos, e os altominhotos até, mas em particular os vianenses, que este equipamento de resposta distrital tem condições de se consolidar, de crescer, de se requalificar, de manter as valências, de incorporar novas valências, porque há vontade, há condições técnicas, administrativas, de ordem do território para crescer, para ampliar e para se fixar, se consolidar e dar uma resposta efetiva que os altominhotos, vienenses e altominhotos merecem. Por isso é que dei esse alerta e não tenham dúvidas, porque já o fiz noutros temas, não ando a reboque de ninguém, já os fiz noutros temas e eu estou aqui na condição, sempre que estiver na condição de eleito e em representação dos vienenses, não terei nem condicionado por enquadramentos ideológicos ou partidários, por posições de momento, porque não o fiz no passado e não vou fazer também. Não temos hoje o pórtico, porque fui firme na sua reivindicação. Estava cansado de vários governos, mesmo de governos da minha orientação ideológica, de adiarem. Foi preciso dar um murro na mesa. E no momento que se deu o murro na mesa, as coisas aconteceram. E aqui, se tiver que o fazer, também o farei. E, naturalmente, espero ter o conforto e o apoio e o reconhecimento dos vienenses para isto. Porque, reparem uma coisa, fico triste e tenho que dizer isso com toda a profundidade, e com toda a sinceridade, que é numa reação, num momento e num enquadramento político, temos que criar propostas, temos que criar expectativas, temos que alertar e galvanizar e mobilizar os nossos concidadãos para as nossas propostas. A reação, nomeadamente de uma força partidária, foi fazer um comunicado, em vez deste sim é verdade, porque só quem não utiliza ou não utilizou o nosso hospital distrital nos últimos anos é que não compreende a minha afirmação. E admito que haja, e felizes, se sintam efetivamente felizes, porque quem necessitou de utilizar os nossos serviços hospitalares, de certeza nos últimos anos, sentiu e ficou com um sentimento e com a preocupação, naturalmente não com este detalhe, mas ficou com o sentimento e a preocupação que efetivamente alguma coisa tem que acontecer. Luís Nobre, outra das medidas consideradas prioritárias para o próximo mandato é a criação da Polícia Municipal. Como é que é justificada esta necessidade para Viana do Castelo de uma Polícia Municipal? Muito bem. Tudo o que tem sido, foram as propostas que estiveram em execução e as propostas que nos comprometemos a concretizar no próximo mandato não resultam de impulsos. Resultam de capacidade de decisão sem medo e, naturalmente, de uma decisão que seja atual, que se fundamente no que são as necessidades, a emergência de cada momento. E a questão da segurança, para mim, é transversal.
não é um ato em si, não é um impulso, como nomeadamente uma candidatura aí vai falando. E quando nós decidimos que íamos incorporar, porque não incorporamos, não era um dos eixos estratégicos do mandato anterior, a segurança, nós pensámos na segurança como um todo. A segurança tem várias componentes e nessas componentes, naturalmente, aparece para ter eficiência e eficácia que se pretende e termos resultados também neste eixo estratégico, é um eixo novo. Nós temos um conjunto um conjunto de peças para preencher, no fundo, este puzzle da segurança. Uma delas é a Polícia Municipal, outra é a vigilância de espaço público em áreas estratégicas, depois também é um processo evolutivo. O Centro Histórico, por exemplo. O Centro Histórico, naturalmente, será, digamos que, o primeiro espaço a trabalharmos. Estamos já a preparar um protocolo com a PSP para densificarmos também essa peça, do puzzle, ou essa valência, e naturalmente outras que completam também este processo. Estamos disponíveis e estamos a trabalhar para finalmente avançarmos para a requalificação, que não é da nossa competência, mas estar a trabalhar, agilizar, criar condições para que isso possa acontecer. A requalificação do equipamento da Polícia de Segurança Pública. Estamos também a trabalhar no projeto já para a construção do novo edifício de apoio à GNR em Lanheses. Estamos a trabalhar também já com mapeamento, inclusivamente, para a base de apoio da Marinha no nosso Conselho. Temos um protocolo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, por iniciativa dela, para se criar um campus de proteção civil no nosso Conselho e que dê resposta, naturalmente, e que portanto dá resposta, naturalmente, mas em ao relação à distrito. Polícia Municipal, as atribuições, como é que depois serão agilizadas com a PSP? As atribuições, elas estão clarificadas na lei. Temos atribuições na área do estacionamento, na área administrativa, que lhes dá aqui outra configuração, no fundo, outra robustez em termos dos atos administrativos, e que para a PSP é uma perturbação. Há aqui um conjunto de tarefas que estão adstritas neste momento à Polícia de Segurança Pública, que não é verdadeiramente, que não fazem parte da sua missão, que não são estruturais para a sua presença, efetivamente, na cidade ou na área urbana. E, nesse sentido, é libertar, no fundo, a PSP também de todos esses atos, para, dessa forma, a PSP, no primeiro momento, ter condições para se focar, efetivamente, no que é a sua missão, e nós também ganharmos competência e agilização no que são um conjunto de tramitações na natureza administrativa fiscal, da natureza também de gestão do espaço público. Há, efetivamente, uma articulação que é possível estabelecer com a PSP, com ganhos efetivos no que é o domínio da gestão do espaço público, naturalmente da segurança. Ter agentes com devidamente uniformizados, administrativamente e legalmente constituídos para cumprirem as suas missões. Está aqui outra robustez também, permite-nos a garantia do tal princípio de segurança, do eixo de segurança que nós temos, que resulta de todas estas componentes e, naturalmente, continuar a apostar na proteção civil. Eu estava a dar nota aos vianenses, temos uma proteção civil que nos devemos orgulhar e que é objeto de reconhecimento nacional e internacional, mas que implica um investimento anual, ou no mandato implicou um investimento anual superior a 3 milhões de euros. É um investimento. Acreditem que é um investimento. E acho que há resultados também óbvios deste trabalho, desta articulação e, naturalmente, deste investimento. Por isso, o nosso eixo de segurança não é um impulso, não é digamos que uma das ações e está garantido. Não, há aqui todo um trabalho amplo, há toda uma articulação com um conjunto de entidades que têm, naturalmente, competências e missão para o efeito, mas que nesta perspectiva articulada e estratégica vai trazer ganhos, não tenho dúvidas, para a cidade, para a área urbana e para o Conselho, que naturalmente terá também aqui um âmbito mais alargado. Estamos, obviamente, o tempo está a esgotar-se, mas ainda temos aqui tempo para falar aqui 2 ou 3 temas talvez também que interessam obviamente aos vianenses, que é em relação aos impostos municipais. O que é que defende a candidatura do Partido Socialista nesta matéria, sendo certo que com a diminuição dos impostos municipais há também uma perda de receita para o município? Muito bem, nós temos que ter um modelo de desenvolvimento da sociedade, e o nosso modelo de desenvolvimento da sociedade tem sido claro, e o que eu assumi há 4 anos com os vianenses é que, se tivesse condições, nomeadamente ao nível do IMI, de reduzir, eu faria, e foi o que fiz. Nós estávamos em 0,36, passámos para 0,35, introduzimos o IRS familiar. Isto implicou devolver aos vianenses 1,6 milhões, sem pormos em causa, naturalmente, as receitas do município. Nós temos que ser muito claros. Quando uma proposta propõe reduzir, no final do mandato, 10 milhões de euros, sensivelmente 10 milhões,
no que é na base do que foram as receitas de 2024, porque há uma receita que, e a bem dos nossos concidadãos, vai reduzir, não vão deixar de ser os 5 milhões, porque houve alterações recentemente, e bem ao nível do IRS, dos escalões de IRS, e que vão ter impacto. Nós, o que era uma receita que conhecíamos, não sabemos neste momento qual vai ser a receita futura relativamente a isso. Até nisso há alguma irresponsabilidade quando propomos devolver, sem saber efetivamente o que é que o município poderá ou não beneficiar. Mas quando nós cortamos 10 milhões de euros na receita, nós temos que explicar aos vienenses o que é que vamos deixar, que serviços é que vamos deixar de prestar, que protocolos é que vamos deixar de prestar. Este valor representa o que nós entregamos, não foi orçamento. Foram contas de gerência, são públicas, estão na página 12 das contas de gerência 2024. Nós, e num incremento no mandato de 2,9 milhões de euros, que pagamos a todas as nossas instituições, ou a todas as entidades que nós protocolamos, que são as transferências correntes, que atingiram 9,8 milhões de euros. E o que é que são estes protocolos? São os protocolos com a valorização do património, são os protocolos com as juntas de freguesia, são os protocolos com as IPSS, são os protocolos com as associações e os clubes esportivos e com as associações ou as iniciativas culturais. É isto que nós temos que dizer. Vamos cortar todos estes protocolos? Porque não chega a dizer que vamos fazer pequenas correções, porque nós estamos a falar, sensivelmente, de metade da receita direta do município. É disto que nós estamos a falar, nós temos de ter consciência do que propomos. Já nem falo das outras coisas, só ao nível dos impostos. E mais, por exemplo, no caso do IRS, eu sei que há uma preocupação de devolver os 5%, que até será, certamente, a 20% dos vienenses. Porque há uma parte significativa, infelizmente, dos vienenses que não pagam IRS porque não têm rendimentos para isso. Por isso estamos a falar de uma parte também. É preciso também trazer aqui cuidado, a solidariedade de quem está. E eu me incluo naturalmente, beneficiaria da devolução dos 5%. Mas eu acho que devia preocupar às propostas, no fundo, das outras candidaturas, mesmo uma proposta que tem um deputado municipal. Era diligenciar na Assembleia da República, não era para devolver os 5% ou preocupar-se com os 5%. Devia se preocupar era com os outros 95%. E o Estado é que devia ter uma política fiscal que implicasse também a devolução. Porque, naturalmente, o que impactaria a vida dos vienenses, mesmo dessa parte que recebe os impostos ou que poderia beneficiar dessa isenção, perdendo também depois nos serviços que prestamos, naturalmente, para todos, não é só para os que pagam, mas é também para os que não pagam, deviam-se preocupar era com os 95%, não os 5%. O problema dos vienenses não está nos 5%, está nos 95%. A carga fiscal é dos 95%, não é dos 5%. Por isso é preciso também sermos responsáveis e conscientes e não sermos oportunistas, não tentarmos, no fundo, agitar e criar divisão. Nosso papel também, como candidatos, é fazer propostas, é pôr em prática programas, soluções, projetos que, no fundo, agreguem, promovam a união dos vienenses e não a divisão. Muito rapidamente, em relação à taxa municipal, a taxa turística está a ser bem, está a ter sucesso para o município? Nós continuamos a crescer, já crescemos a 6% no primeiro semestre de 2025. Viana tem beneficiado, estava a crescer e continua a crescer ainda mais relativamente ao que são os indicadores turísticos relativamente ao período anterior à taxa turística. A taxa turística é em favor dos vienenses, porque nós tivemos que, com o volume de turismo que temos, nós tivemos que implicar melhoria de serviços, rotinas, substituição de equipamentos. Há aqui um esforço para ter a cidade e o concelho preparado para receber os turistas. E era injusto, incorreto, era imoral pedir esse esforço aos vienenses em detrimento de quem se dirige ao nosso concelho. Alguém me falava ou alguém argumenta por 2 vezes já em 2 debates, que é para agilizar a vida ao setor hoteleiro. Convenhamos, poderia ser por outro pressuposto, mas dizer que é para agilizar e que então prejudica-se os vienenses, é o que está aqui em causa. Nós tivemos que fazer um esforço, continuamos a ter que fazer um esforço de melhoria dos serviços urbanos pela via da presença e da afluência turística. E o mais justo é pedir a quem beneficia destes serviços que tenha uma pequena comparticipação neste esforço e não aos vienenses, porque não teríamos que pedir naturalmente aos vienenses. Luís Nobre, está a acabar o nosso tempo. Muito sucintamente, um dos temas mais falados recentemente na sociedade vienense é a construção do novo mercado. Com a luz verde do Tribunal de Contas, em que pé, qual o ponto da situação para os próximos tempos para no dia 29, recebemos há 2 semanas o Vice Tribunal de Contas, reunido de imediato com a empresa, e a empresa comprometeu-se, e já houve uma reunião
de trabalho, que agora são as equipas técnicas, têm que operacionalizar, começarão a empreitada no dia 29 de setembro. Queria dar nota também aos vinenses de uma coisa. Nós neste mandato, depois de 15 anos de espera da decisão judicial, avançámos para a desconstrução. Foi neste mandato que avançámos para a desconstrução do edifício Jardim. Naturalmente, um dos primeiros documentos que me foi entregue foi o novo projeto do mercado municipal, que também há muitas dúvidas e até algum desconhecimento para não classificar de outra forma. O projeto foi revisto no último mandato e para o anterior Presidente. Foi-me entregue o projeto de execução, foi dos primeiros atos. Tinha uma semana ou duas após tomada de posse. E, naturalmente, pelos valores, achei absolutamente altos, foi uma surpresa para mim e, naturalmente, pedi para se revisitar o projeto. Essa revisitação foi feita, estávamos com valores até inferiores, mas depois veio o impacto da inflação. E o que era uma tentativa de baixar acabou por nos remeter ainda para uma proposta mais superior relativamente ao que era o valor do momento que me foi entregue o projeto. Foi todo esse trabalho que fizemos. Depois também com o custo de zeros, e naturalmente tivemos que passar por essa dificuldade de contratar, e de não termos empresas no fundo, a apresentar propostas, mas é algo que me ultrapassou. Eu fiz todos os atos, nomeadamente o último que tivemos que depois recuar, no sentido de recuperar todo o tempo, os 15 anos que tivemos à espera, e que há responsáveis na nossa cidade. Há responsáveis, há que perceber isso. Não foi por falta de vontade que não se desconstruiu ou não se construiu o mercado. O mercado podia estar construído e ao serviço e a revitalizar, e hoje certamente o nosso centro histórico teria outra dinâmica se o mercado tivesse efetivamente já construído. Foram 15 anos que tivemos que esperar. E há responsáveis morais e materiais por este tempo. Porque em nenhum momento das decisões do Tribunal, em nenhuma dos processos do Tribunal, houve um quesito que fosse colocado em causa. Houve aqui uma vontade de levar isto ao limite, percorrer todos os níveis da justiça para que, evidentemente, este processo tivesse o tempo que esperar, o tempo que esperou. Não é 20 anos por responsabilidade política. Nós temos que respeitar a lei também. Temos que respeitar também o direito dos cidadãos. Mas também temos que interpretar que cidadãos é que tiveram também a participar nesse processo e que papel é que também estão a ter noutros domínios, neste momento, no nosso coletivo. A vontade coletiva tem que ser superior à vontade particular ou individual. É isso também que nos importa neste ato eleitoral, fazer sentir junto aos nossos concidadãos. É que, evidentemente, o nosso interesse individual particular não pode estar acima do interesse coletivo. E aí, o interesse coletivo e comunitário foi prejudicado no tempo, não foi por vontade política, foi prejudicado no tempo por outros pressupostos, por outras razões que são conhecidas, não vale a pena insistir, são conhecidas e, naturalmente, agora criamos condições, temos as condições para avançar para a sua construção, os atos formais estão concretizados e é uma realidade. Cumprindo a lei, cumprindo a contratação pública, cumprindo mais uma vez também, porque esse não é financiado pelo PRR, cumprindo também o que são as disposições, outra disposição legal, que é ter a autorização do Tribunal de Contas, e foi o que tivemos também que aguardar. Conseguimos, está tudo pronto, é uma realidade. Por isso é que eu também dava nota que, mais que propostas, e alguém também, uma das candidaturas ficou preocupado que eu não tinha propostas, e agora apresentei 100. O que eu quero dizer com isto é que muitas das nossas propostas são concretas, já não há uma expectativa, estão a acontecer. E isso é que também espero que os vianenses reconheçam no dia 12. Muito bem, Luís Nobre, e o que é que considera ser um bom resultado para o Partido Socialista nas eleições? Naturalmente, um bom resultado para o Partido Socialista é mantermos, naturalmente, a maioria. Se pudermos alcançar mais um vereador, porque ficámos muito próximo, cerca de 100 e tal votos, 200 votos de elegermos o 6º vereador. Naturalmente, tenho parte com essa expectativa, porque fiz um trabalho absolutamente focado, com humildade, com capacidade de decisão, sem medos, mas que efetivamente nos garantiram financiamentos para áreas que são absolutamente transformadoras e que nos apontam, nos garantem o futuro. No plano da educação, no plano da habitação, no plano da mobilidade, no plano da regeneração e revitalização do nosso centro histórico, no plano do desenvolvimento económico, em todas as dimensões. Nunca conseguimos, nem tivemos, este nível de investimento, grande parte dele a fundo perdido. Não estamos a comprometer nem a fragilizar as contas do município neste momento, nem relativamente às gerações futuras. E deixar também esta nota: as contas do município, todos os indicadores do município são absolutamente positivos, até no que é a dívida de curto prazo, o que é a dívida a médio e longo prazo. E lamento, por exemplo, com um candidato que tem nos últimos 12 anos, 8 anos de vereador, aponte um desconhecimento e necessite fazer uma avaliação externa ou pedir uma inspeção para uma entidade independente ou externa, sendo externa já independente,
mas para avaliar a situação económica do município. Admitia isso uma candidatura que tivesse um candidato que não tivesse vivido, no fundo, na cidade ou tivesse comprometido com a dinâmica ou a vivência da cidade nos últimos anos. Mas ter um candidato que é vereador e que nos últimos 12 anos foi 8 anos vereador e fazer as afirmações que faz, só por mero populismo e desconhecimento ou incompetência é que o pode fazer. Muito bem. Muito obrigado, Luís Nobre, pela sua presença aqui. Muito bem. Eu que agradeço o convite. Obrigado.